E agora a gente continua falando de saúde sobre um assunto que possivelmente toda mulher, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar, né? A menopausa. É um momento de muitas dúvidas, né? E preocupações também para a maioria das mulheres. E para entender melhor este período, tirar dúvidas, saber o que é mito, o que é verdade, a gente vai conversar ao vivo a partir de agora com o ginecologista Dr. Rogério Tabet. Falei certo, doutor, o seu nome? Bom dia! Bom dia, Juliana. Bom dia, família, Rede Família. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Muito obrigado pelo momento para esclarecer uma fase tão difícil, né? E com relação ao nome, você pode ficar bem tranquila. Pode ser Rogério Tabet, Rogério Tablet, o que você quiser. Tablete de chocolate, pode ser. O importante é roubar o que eu acabei de roubar, o seu sorriso e de quem está escutando. Quebrar aquela coisa da seriedade, né? Da falta de sorriso no momento tão difícil do mundo, né? Se a gente quer falar de saúde, né, Juliana? Verdade. Vamos dar mais leveza então a essas mulheres que de repente estão ali passando por esse momento ou achando que estão quase lá, né, doutor? Vamos explicar primeiro o que é de fato a menopausa e quando que a gente consegue já identificar a chegada da menopausa. Você sabe que, assim, todos os temas médicos, eles são muito carregados, né? Eu até brinco que ninguém vai num pronto-socorro, num ambulatório, no hospital, com um saco de pipoca para assistir Vingadores, né? Para assistir um filme. Não é um entretenimento. Porém, o humor e a arte é muito importante para a gente amenizar, aliviar, se prevenir, cuidar de saúde. Então, eu vou tentar falar de uma maneira mais leve possível a respeito deste período, né? Inicialmente, é importante diferenciar o que é o climatério e o que é a menopausa, né? O climatério é aquela fase, de uma maneira de fácil entendimento, começa a falhar o ciclo menstrual, começa a reduzir, né, o intervalo do sangramento, começa a ter alguns sinais e sintomas que eu vou falar posteriormente. E a menopausa em si seria a última menstruação num período de 12 meses. Chegou um ano sem menstruar, a paciente entrou na menopausa. Tá? Que ela pode ser tanto uma menopausa provocada ou através de um tratamento de radioterapia ou um tratamento cirúrgico. Ou, por exemplo, até eu brinco, uma grávida está na menopausa, ela tirou o útero, ela não menstrua, né? Uma menopausa secundária à gravidez, é uma brincadeira, mas é só para a galera entender, né? Então, passou 12 meses sem menstruar, é a menopausa. Então, com relação à pergunta, né? Como se identifica? Né? Primeiro que não é doença, é uma fase da vida. Segundo lugar, tratar com leveza, né? Tratar com muita naturalidade nesse período, né? Vocês estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Perfeito, doutor. Perfeito. Então tá. Então é tratar com leveza uma coisa que não é doença. Ela causa realmente alguns sinais, alguns sintomas desagradáveis, como eu estou vendo aí na reportagem, causam. Por exemplo, um calor excessivo, aquele baita frio e a mulher quer arrancar a roupa, andar pelada, banho gelado e tudo mais. Isso chama-se fogachos, né? Existe a alteração, né, do fiozinho do cabelo até o dedão do pé, se você for olhar. Mexe nos anexos na pele, mexe no humor, mexe na parte óssea, mexe no sangramento, mexe na cólica e mexe que ela normalmente já quer matar o seu companheiro ou companheira. Mas neste período é um período problemático. Ela quer realmente matar isso é o marido. importante, hein, doutor? Importante frisar isso, hein? Fica um estresse absurdo. Não é exagero. O calorão não é mito, esse estresse, de repente, essa mudança no humor não é mito, são de fato situações que podem ocorrer para a maioria das mulheres nesse período. E na sexualidade, muito importante, né? Eu trabalho muito na rede pública e a sexualidade afeta diretamente, né? O libido altera absurdamente. Claro que isso aí existem exceções à regra, mas na grande maioria mexe no libido, na vontade, no desejo sexual e mexe na anatomia.
né, na característica da pele, da mucosa, da vagina em si. Ela fica um pouco mais seca, existe uma dificuldade na excitabilidade, ou enfim, ela já quer matar o marido, não fica junto com ele, sente dor. O que vocês, ouvintes, imaginam que possa acontecer, né? Pensem aí, reflitam sobre o tema. Estresse total, né, doutor? Agora, deixa eu lhe perguntar. Exato. Falamos dos sintomas, que de fato eles existem, não são tão agradáveis assim. Mas existe, por exemplo, algumas medidas que essas mulheres podem tomar ao longo do seu dia a dia, ou até mesmo antecedendo essa menopausa, qualidade de vida mesmo, que possa minimizar esses sintomas, de repente uma alimentação diferenciada, uma atividade física ou não, o sintoma vai estar ali de qualquer forma. Sim, na realidade, assim, eu falo, sofre quem é masoquista ou quem quer. Hoje em dia, na realidade, a medicina está extremamente avançada, a área pública também está avançada, né? Então, assim, começa a partir do sintoma. Ela tem, por exemplo, muito calor, existe tratamento, medicações para isso. Ela está com uma ansiedade, um estresse, uma insônia tremenda, trata os sintomas, tá? Como eu disse, não é doença, não é porque ela entrou na menopausa que ela tem que tomar medicação, que ela tem que tomar remédio, tá? Não existe isso, existe a qualidade, Ju, como você, né, posicionou aí neste momento. Então, uma boa alimentação, um exercício físico, uma alimentação rica em leite e derivados, exercício físico, né, se conseguir uma academia, uma hidroginástica, tomar sol é importante. E uma coisa que muita gente não fala, que é o quê? Sorrir, alegria, né, leveza nos problemas, né? Ter realmente a sensibilidade aflorada, sentir o momento certo de fazer as coisas, não estressar por poucas coisas, priorizar as coisas, eu sempre falo isso. Então, a alegria, o lazer é de extrema importância. E um detalhe importante, Ju e telespectadores aí, com relação ao diagnóstico, é importante, você chegou no sintoma, que a idade média é de 45 a 55, porém isso é teórico. Tem gente que entra na menopausa precoce, abaixo aí dos 40, e tem gente que entra na menopausa tardia, né? Aquela senhora de 57 anos, 58, eu tenho muita gente que está menstruando. Doutor, então, o que define isso? Só interrompendo o senhor, o que define essa menopausa precoce ou que contribui e essa tardia também? Existem fatores que podem contribuir para isso? Principal, Ju, é o hereditário, né? Vem muito assim de mãe para filha, da avó e tudo mais. Primeiro ponto. Segundo, fator externo, né? Ou cirúrgico ou um tratamento, como eu disse, né? Uma rádio, uma quimio e tal, né? Ou uma paciente que tenha, por exemplo, um exemplo de doença, endometriose, também afeta a menstruação, na qual se usa medicação para cessar, para parar o sangramento, para parar a evolução da doença. Então, existem fatores externos que contribuem, além do hereditário, para que ocorra ou uma menopausa precoce ou a menopausa tardia. Perfeito, doutor. E o senhor estava aí elencando, enumerando para a gente tudo que essas mulheres podem fazer para levar, né, entrar nesse período e viver a vida de forma mais tranquila. Então, eu consigo destacar aqui, paciência do companheiro, dos filhos e dela mesmo, né? Uma alimentação mais saudável, você falou aí da questão dos derivados do leite, que é bastante importante. Atividade física e sorrir, que isso também ajuda muito. Entrando no sorrir, você perguntou no início o doutor Rogério Tablete, o que for, né? Pode chamar de doutor Bigodinho. Não sei por quê, mas pode chamar de doutor Bigodinho, tá? Certo. E aí, assim, o que acontece? Tem pacientes que são muito, eu não digo metódica, mas elas são muito de exames, elas gostam de exames, elas gostam de receita, elas gostam... A gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Como as doenças, elas são muito individualizadas, né? Então, existem exames laboratoriais de sangue para observar realmente a queda do estrogênio na mulher, né? Que caracteriza como a menopausa, né? O FSH, o LH, eles elevam bastante.
Então, são detalhes que detectam o período do climatério e da menopausa, primeiro ponto. Segundo ponto, os exames preventivos de extrema importância para descartar doenças, né? O Papa, um ultrassom transvaginal para ver os ovários, como que eles estão, se interfere na menstruação, um ovário policístico, né? Um mioma que causa um sangramento bagunçado, por exemplo, um mioma mucoso, ou seja, as patologias, descartar. A mama é importante para dar liberdade para uma terapia hormonal, se for o caso, né? Dependendo da sintomatologia, né? O exame dos ossos, se tiver uma osteoporose, é importante, né? Fazer uma terapia hormonal. O libido também, existe hormônios, viu? Mulherada, hormônios na vagina, que tem uma eficácia excelente, descartando e te dando probabilidade do uso, sem riscos, né? Então, não sofra, não fica suando, não fique irritada, não mate o marido. Se tratem, se cuidem, previnam e sorriem mais. Perfeito, doutor. Ou seja, tem como levar realmente a vida com mais leveza, inclusive nesse período, né, doutor? Muito obrigada pelas suas... Sem dúvida. Obrigada pelas suas informações. A gente conversou esse papo super alto astral com o doutor Rogério Tabet, ele que falou que é conhecido como o doutor Bigodinho, né? A gente deu para perceber ali o porquê. Ginecologista trazendo com muita leveza esse tema e tirando todas as dúvidas em relação à menopausa. Muito obrigada mais uma vez, doutor, pelas suas informações.